Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre Urano na casa 6 ou Brahma em Aribhava e o que acontece com essa combinação. O que é Urano? Urano representa a busca pela liberdade, uma perfeição intelectual. Qual é o tipo de sociedade que você gostaria de viver? Liberdade de expressão, de ir e vir, livre-arbítrio, onde você vai advogar pela era de Aquário, como você vai subverter a sociedade. Então, representa onde você vai experimentar anarquia, onde você não aceita restrições sociais, representa a sua capacidade de prever o futuro e dons proféticos. Então, é o seu interesse pela astrologia. E também tecnologia, eletricidade, coisas que modernizam a sociedade. E o que é a casa 6? A casa 6 representa doenças, obstáculos e animais domésticos. Então, se você tiver Urano posicionado na casa 6, ele vai estar indicado pelas letras U, R neste triângulo aqui, que representa a casa 6. E o que acontece com essa combinação? Qualquer coisa que vai na casa 6 representa como você vai administrar problemas e empecilhos que aparecem na sua vida. Então, quando essa pessoa cai doente, e assim, uma doença séria mesmo, porque a casa 6 são doenças agudas que podem se desenvolver para algo crônico, que é mais isso pela casa 8, as doenças crônicas. Então ela vai a um profissional de saúde, um médico, o médico a examina, pede para ela fazer uns exames, prescreve medicamentos e, dependendo de qual for o diagnóstico, ele vai sugerir um estilo de vida para essa pessoa. E a pessoa com Urano na casa 6, ela não vê dessa forma. Ela não sente a obrigação de seguir à risca o que os médicos falam. Então, essa pessoa é que se ela tem um bando de exame para fazer, aí tem um exame e fala assim, não, esse exame é muito caro, e ela intuitivamente sabe o que ela tem, porque ela é um cientista, mesmo que informal. Ela tem uma mente científica. E então ela vai falar assim, eu não vou fazer esse exame, porque ele é muito caro, eu sei que não é isso que eu tenho, que esse médico ele tá querendo ganhar comissão, tá querendo que o laboratório, a farmácia ganhe comissão. É a mesma coisa com medicamentos. Se o médico passar uns medicamentos que tem muito efeito colateral, que não tem nada a ver, ela vai se rebelar. Ela vai falar no consultório assim, tudo bem, doutor, vou seguir o que você está dizendo. Aí, no momento que ela sai do consultório, ela vai fazer completamente diferente. Isso quando ela não confia no médico. Mas, assim, essas pessoas, elas buscam tratamentos alternativos. Então, qualquer tipo de tratamento que o sistema considere como não eficiente, ou como duvidoso, ou que que ainda não foi assim cientificamente comprovado, essas pessoas elas são grandes entusiastas. E então a maneira que elas vão advogar pela era de Aquário, por essa rebeldia, vai ser pelas coisas da casa 6. Então, se elas vivem numa sociedade em que a medicina alopática é senhora, é dominante, elas vão buscar homeopatia, medicina chinesa, formas alternativas. Só que isso pode trazer muito sofrimento para elas. Você tem que tomar muito cuidado, porque pode ser uma rebeldia boa e às vezes não. Vai depender do estado do teu Urano. Se você tiver com aspectos tensos, muitas quadraturas no seu Urano, pode indicar que você não vai se beneficiar dessa rebeldia e que a sua saúde vai piorar se você não seguir um tratamento tradicional. Então,
a sua saúde pode pagar um alto preço por causa dessa rebeldia. A escolha é sua. Agora, se o teu Urano estiver com aspectos um pouco mais harmônicos, eu vejo a rebeldia como uma forma mais saudável. Então, ela vai se rebelar em relação às coisas certas. Ela vai ser adepta de dietas estranhas, dieta de low carb, macrobiótica, cortar carboidratos ou parar de comer carne vermelha, virar ovo-lacto vegetariano ou vegetariano ou veganista. Então a pauta do veganismo é uma pauta muito proeminente na era de Aquário. Então essas pessoas vão advogar bastante sobre veganismo. Elas vão ser ativistas por essas causas, inclusive causas sobre o meio ambiente, porque a casa 6 ela representa como também nós lidamos com a natureza, porque é de onde a natureza que nós retiramos as nossas drogas. Antigamente se fazia os antídotos desde o princípio com o veneno da serpente. Então nós lidamos com animais. Então essas pessoas podem ser alquimistas. Mesmo que você não ganhe a sua vida dessa forma, você pode ser alquimista, uma pessoa que fabrica drogas alternativas em casa. Então você precisa estar devidamente em dia com a fiscalização para você não ter problemas e você não fazer ninguém vítima de iatrogenia. Ou mesmo você ser vítima de iatrogenia, de você mesmo se envenenar, porque existem alguns alquimistas que eles mesmos se envenenam com as suas próprias substâncias. A casa 6 representa maus hábitos, então qualquer planeta posicionado aqui, ele vai de alguma forma se manifestar dessa maneira. Então essas pessoas podem utilizar de meios uranianos, ou seja, da tecnologia e da internet, para alimentar maus hábitos, como comprar drogas ilícitas pela internet, encomendá-las, vendê-las ou comprá-las, entrar em aplicativos que comprem ou vendem coisas ilegais, ou desenvolver uma comunidade que negocia produtos ilícitos. Ela também pode ter problemas de saúde por causa de questões uranianas, como por exemplo, vício em tecnologia, que pode acarretar em isolamento social, em ostracismo social, e isso desenvolver problemas psicossomáticos. Então, ela pode utilizar a tecnologia de uma maneira tão intensa que isso vai ser danoso para a saúde dela. E Urano representa a nossa relação com a astrologia. Então, quando ele está posicionado em Aribava, significa que a pessoa vai, em algum momento da vida dela, estudar astrologia, mas com um enfoque maior em questões de saúde, que esse enfoque é conhecido como astrologia médica, em que tem todo um estudo da anatomia e dos órgãos, todo relacionado à astrologia, e ela pode também fazer um estudo sobre Ayurveda, porque de acordo com Ayurveda, os planetas ou grahas, eles influenciam cada um desses centros de energias que são chamados em sânscrito de chakras. Então essa pessoa pode utilizar a astrologia para entender melhor a sua saúde. E uma outra coisa também é que os planetas, eles regem sabores, eles regem paladar. Então essa pessoa pode estudar astrologia para entender melhor sobre nutrição. Essas pessoas buscam amizade com terapeutas, então elas podem ficar amigo de médico, pode ficar amigo de nutricionista, de terapeuta, de profissional de educação física e também de animais. E essas pessoas adotam animais, só que de alguma maneira elas não cuidam, elas têm uma relação muito altruística com os animais, então elas têm muita piedade pelos animais, que a pauta da sustentabilidade é uma pauta muito importante da área de Aquário, inclusive, então elas podem
também ser militantes por sustentabilidade da proteção dos animais, então elas podem adotar animais de rua, mas elas não necessariamente têm um interesse de ficar com aquele animal. Assim, eu vou resgatar aquele animal da rua, ele vai ficar aqui até ele conseguir alguém que o adote, mas não ela não necessariamente tem um interesse assim, de passar o resto da vida, porque é muito ônus se você cuidar de um animal. Elas acreditam que é muito ônus, você precisa pagar a ração, os medicamentos, o veterinário e também o investimento emocional que o animal precisa, principalmente se for um cachorro. Mas quando elas têm um animal, elas querem chocar a sociedade pelo animal que elas têm. Então elas podem ter um animal estranho, um animal excêntrico, criar um puma dentro de casa, criar um lobo, ter pavão ou ter um flamingo no quintal, alguma coisa, algum animal assim uraniano que chama muito a atenção e elas podem afirmar a sua excentricidade dessa maneira. Essas pessoas, elas são muito tolerantes em relação às doenças das outras pessoas. Então, existem pessoas que não se relacionam com outras por causa de questões de saúde. Por exemplo, ela está conhecendo alguém, você é esquizofrênico, não vou me relacionar com você, porque eu não quero esse problema. Você está tendo uma luta contra o câncer, então não vou me relacionar com você. Essas pessoas não, elas são o contrário disso, elas são extremamente tolerantes e muitas vezes elas podem encorajar os outros através de questões de casa 6. Então, assim, de ver beleza na assimetria, né? A casa 6 ela tem muito a ver com assimetria também, o que nos forma imperfeitos ou limitados ou assimétricos. Então, assim, eu amo você justamente porque você é meio doidinho, eu amo você justamente porque você é imperfeito. Então, essa é uma posição bastante interessante para o Urano. Uma outra coisa que a casa 6 também rege são drogas e a fabricação das drogas. Então, essas pessoas, elas podem ser pessoas que experimentam vários tipos de medicamentos, não assim por uma questão recreativa, mas elas podem experimentar vários medicamentos para ver o que acontece. Porque o Urano, ele gosta de experimentar no corpo, para ver o que acontece. E também de drogas ilícitas. Então eles podem ser militantes por legalização de maconha ou de tratamentos utilizando cannabis. E inclusive é cientificamente comprovado que a cannabis ela trata fibromialgia, câncer, epilepsia, Parkinson, tremores congênitos. Então essas pessoas, elas são vanguardistas em questões de saúde. Elas não necessariamente vão trabalhar com saúde, a não ser que você tenha o regente da casa 10 em Hasta Nakshatra, que ele é um Nakshatra que tem a ver com saúde, ou o regente da casa 10 em Mula Nakshatra. Aí pode indicar uma inclinação maior para trabalhar com saúde, e essa posição tem tudo a ver com isso. De maneira geral, eu acredito que essa é uma posição muito positiva para o Urano e elas podem, inclusive, criar uma sociedade de pessoas que pesquisam doenças e curas alternativas para doenças e novas doenças. Então, assim, quando aparece uma nova doença, um novo vírus, uma nova bactéria que surge toda hora, elas são as primeiras a pesquisar aquilo ali, são as primeiras a começar a ler, a ter um entendimento sobre aquilo ali. Então elas podem formar uma comunidade virtual e se comunicar com médicos ou com alquimistas de todas as partes do mundo. E elas podem chegar até mesmo o cúmulo de ser uma pessoa que é a força por trás de uma comunidade de médicos, de ser alguém que secretamente controla uma sociedade. E isso pode ser uma faca de dois gumes, porque em outro caso, essas pessoas podem subverter o potencial de Urano na casa 6 numa outra coisa, que é ser uma pessoa que cria novas doenças, justamente para manter a sociedade farmacológica
em movimento. Então essas pessoas podem ser bastante maquiavélicas, mas assim, só em casos mais extremos mesmo, tá certo? E também atividade filantrópica envolvendo pessoas que são excluídas da sociedade. Porque a Casa 6 ela representa pessoas pobres, em países muçulmanos, certamente a Casa 6 representa mulheres, representa homossexuais, pessoas que não têm a voz delas facilmente ouvida. Então essa pessoa pode ser alguém que milita por causas que são consideradas de contracultura. Então, elas podem, inclusive, criar toda uma comunidade virtual de pessoas que acolhem mulheres vítimas de estupro, homossexuais que foram expulsos de casa ou que sofrem algum tipo de perseguição, e ser verdadeiramente uma força por trás dessas comunidades, tá certo? Então, com isso, eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia toda semana. Nos vemos sempre com mais novidades e até a próxima. Tchau!